Bom dia, a paz do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, que nesse dia, nessa manhã, nos concedeu mais um privilégio. Nos concedeu o privilégio de estarmos aqui nessa manhã para juntos meditarmos na palavra dele. Aleluia! Louvado seja Deus. Enquanto as irmãs vão chegando, eu vou me apresentar. Meu nome é Maria Ranieide, tenho 42 anos e faço parte desse grupo chamado Guerreiras de Oração. Sejam todas bem-vindas. Nessa manhã, o Senhor separou algo muito específico para as nossas vidas. Muito específico. A paz do Senhor, Miriam, seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Sejam muito bem-vindas nessa manhã. Esse sol maravilhoso que está aqui iluminando, né, o nosso dia. Eu não sei aonde você está, se aí está frio, se aí está calor. Amanheceu o dia bem friozinho aqui em São Gonçalo. Eu moro aqui em São Gonçalo, mas uma neblina muito densa. Mas de repente, né, o sol, ele surgiu. E que nessa manhã, assim seja esta palavra, como foi para a minha vida, quando o Senhor me deu essa reflexão, que assim seja também para a sua vida nesse dia. Que eu não sei como que foi a sua noite, como você acordou, como você está se sentindo, mas que assim como aconteceu do dia de hoje ter nascido com essa neblina, como parecia que o sol não ia raiar, e de repente está aí esse sol lindo. Que essa palavra que o Senhor Jesus colocou no meu coração seja nesse dia para você que está ouvindo, como esse sol que invadiu, né, essa cerração e que fez com que aquilo que estava escuro e frio se tornasse aquecido. Aleluia! Aleluia, Regiane, seja bem-vinda. Minha irmã Noemi, glória a Deus, está aqui também junto comigo, lá do Nordeste. Que coisa boa, né? É usar as ferramentas que Deus nos dá para a glória dele, né? A minha irmã está lá do Nordeste, né? E eu aqui no Rio, em São Gonçalo, e nós estamos aqui cultuando ao Senhor nessa manhã. Isso é maravilhoso. E a palavra que o Senhor, né, colocou no meu coração nessa manhã justamente fala sobre ferramentas. E a gente está aqui usando uma delas, né? Que é a internet, né? O aparelho celular. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Aninha, minha amiga, minha irmã, minha parceira, Denise Aparício. Amadas, eu vou falar o nome conforme for aparecendo aqui. Mas se eu não falar seu nome, sinta-se abraçada, sinta-se acariciada pelo Senhor. Em nome de Jesus, Joseli Vaz, o sol está refletindo, então eu já tenho alguma deficiência para enxergar de perto, né? Então, se eu não falar teu nome, não se sinta excluída, sinta-se abraçada. O Senhor conhece, sabe o que você está precisando, e Ele te chama pelo nome, mesmo que eu não te veja, não fala seu nome. Né? A paz do Senhor. Denise, nossa líder, nossa amada líder, aquela a quem o Senhor, né, confiou, né, esse ministério chamado Guerreiras de Oração, né? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, porque nessa manhã o Senhor, Ele colocou no meu coração a semana passada essa palavra. E eu sempre falo que quando Deus quer trazer algo novo para nós, quando Ele quer nos usar em algo,
primeiro ele trata conosco e ele usa as coisas mais simples para falar conosco. E eu já quero começar, temos 10 irmãs. Ana Oliveira, seja bem-vinda. Eu já quero começar, né, o nosso devocional, vamos dizer assim, nessa manhã, orando, né? Vamos orar, amém? Deus amado, nessa manhã a tua presença é real, aqui, aonde eu estou e também aonde cada uma das tuas servas estão. Em nome de Jesus, transforma esse ambiente, Senhor, aonde nós vamos nessa manhã meditarmos um pouquinho na sua palavra, Senhor. Deus, que eu não fale nada de mim, que tudo que eu vier a falar aqui nessa manhã seja inspirado pelo teu Espírito Santo. Senhor, vai repreendendo desde já todo intento do inimigo para derrubar essa live, para fazer com que essa palavra não chegue, Senhor, em cada vida que precisa nessa manhã, Senhor, ser despertada por Ti, Senhor, para desenvolver o dom que o Senhor deu a cada um de nós nessa manhã. Em nome de Jesus, Pai, aguça os nossos ouvidos, abre o nosso entendimento, trabalha na nossa mente para que nós venhamos nessa manhã receber de Ti, Senhor, renovo e receber de Ti, Senhor, estratégia e as ferramentas que nós precisamos usar, Senhor, para cada situação que nós vivermos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Gorete Gregório, seja muito, muito bem-vinda. Vera Azevedo, seja muito bem-vinda em nome de Jesus. E eu quero, a palavra do Senhor, a referência para nós lermos, né? Porque o Senhor primeiro me deu a palavra e depois Ele me deu a base da palavra para que eu viesse falar. E a base, eu quero que você já abra aí. Aleluia, está lá em Mateus 25, o verso 14 e o verso 19. O início e o meio dessa palavra, né? É o verso 19, aleluia, que fala sobre a parábola dos 10 talentos. E quando o Senhor me deu essa palavra, nós vamos lê-la daqui a pouco. Fica aí com a sua Bíblia aberta nesses versos. Mateus 25, verso 14 e 19. Foi assim algo muito direto, sabe? Eu sou costureira, como tem algumas amigas aqui também que são, né? E eu estava aqui no meu, né, ateliê, onde eu também é o meu lugar, né, meu esconderijo de oração. E eu tinha uma peça para fazer, e eu tinha algumas peças para fazer e estava com pressa. E nessa pressa, porque eu precisava entregar, eu usei eu fazendo, de repente a agulha quebra. E quando aquela agulha quebrou, porque assim, eu já quero dizer para você que Deus, Ele vai falar com você nessa manhã, Ele vai falar comigo naquilo que é a minha realidade. Deus, Ele é tão maravilhoso, Ele é tão especial, que Ele usa o que a gente tem, né, a nossa experiência de vida, para falar diretamente conosco. E eu quero que você aguce o seu sentido, a sua atenção para aquilo que Deus quer falar com você nessa manhã. Aleluia. E aí aquela agulha quebrou. E quando aquela agulha quebrou, o Espírito Santo de Deus falou bem assim ao meu coração. Você estava usando a ferramenta errada. Por isso, não teve êxito. Entenda. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu parei naquele momento e eu falei, Senhor, sabe, naquele exato momento, eu parei e deixei o Espírito Santo falar comigo, que é esta palavra que Ele quer tratar conosco nessa manhã. Aleluia. Então vamos ler.
Mateus 25, verso 14, que diz assim: porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os teus servos e entregou-lhe os bens. E o 19 diz assim: e muito tempo depois, veio o Senhor daqueles servos e ajuntou com eles. E muito tempo depois veio o Senhor daqueles servos e ajustou contas com ele. Amém? Eu vou repetir. O verso 14. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora, Jesus estava falando em parábolas. Ele estava comparando, né? Jesus é muito lindo. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E o 19 diz: e muito tempo depois veio o Senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Aleluia! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E que palavra é essa? Louvado e engrandecido seja Deus. Amadas, amados, porque tem muitos, né, homens aqui também, muitos homens que irão, né, ouvir e ver essa palavra. Então, meus amados, que palavra é essa? Quando o Espírito Santo falou comigo, quando aquela agulha quebrou, que ele disse: você estava usando a ferramenta errada, por isso você não teve êxito. Por isso aquilo aconteceu. Por quê? E eu quero trazer essa palavra para a nossa vida, né, agora, porque ali o Espírito Santo ministrou algo específico para nós. Às vezes, a gente quer ter êxito, quer vencer, quer alcançar um objetivo, mas não usa a ferramenta certa. Assim como diz essa palavra, o Senhor, ele nos deu dons e talentos. E assim como diz a palavra, né, falando sobre esse Senhor, o Senhor, ele também vai voltar. Nós aguardamos, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Nós aguardamos, né, o Senhor. E ele vai requerer de nós os talentos e os dons que ele, né, deu especificamente a cada um de nós. Entenda, eu vou trazer para minha vida, para você entender. Por que eu não tive êxito naquilo? Na nossa vida, aqui no meu ateliê, eu tenho que trabalhar com vários tipos de tecido. Aguce o seu sentido. Deixa o Espírito Santo ministrar na sua vida através desse exemplo. Eu tenho vários tipos de tecido. Eu tenho tecido fino, eu tenho seda, eu tenho cetim, eu tenho brim, eu tenho jeans, eu tenho lese, eu tenho malha. Eu tenho que trabalhar com todo tipo de tecido. E todo tecido, ele tem uma especificação. Ele tem algo, por exemplo, ele tem mais elastano quando é malha, ele é mais firme, as tramas dele são mais fechadas. E para que eu consiga fazer uma costura onde eu consiga não furar o tecido demais, o ponto fique bom, fique bem ajustado, para que quando você puxe a linha não arrebente, eu preciso usar uma agulha específica. Por exemplo, essa daqui é a 16.
as agulhas ela tem numeração. Para tecidos mais finos, numeração de 7 a 9, até 11, né? Para tecidos médios, para tecidos grossos. E naquele momento eu estava fazendo, minhas máquinas são máquinas domésticas, não são máquinas industriais, então ainda tem outra situação, né? Elas precisam mesmo estar com a ferramenta certa para que eu consiga fazer o trabalho perfeito e que não venha ter problema com a minha máquina, não venha danificar a minha máquina, porque ela tem uma determinada potência. Então, qual foi o meu problema? Qual foi a situação? Por que eu não tive êxito naquilo? Porque eu estava trabalhando com um tecido fino e eu precisei fazer uma costura num tecido mais grosso, aonde o mínimo que eu deveria usar de espessura da agulha deveria ser a 16. Só que eu estava costurando com tecido fino e a espessura da agulha era 11. Então, esse foi o motivo pelo qual a agulha quebrou e soltou a barra da agulha. E a barra da agulha solta, eu não consigo costurar mais nada. Eu tenho que abrir a máquina e tenho que fazer novamente a regulagem da barra da agulha. Entenda. Aleluia. Para cada situação específica que você vai viver, que você está vivendo, Deus te dá uma ferramenta específica. Aleluia. Deus, Ele entregou seus bens a mim e a você. Mas nós somos seres, glória a Deus por isso, diferentes. Então, a ferramenta que Ele deu para mim pode servir como exemplo, né, para que você enxergue que com a ferramenta certa, Deus age, Deus trabalha. Mas você não pode, eu não posso te emprestar a ferramenta que Deus deu para mim especificamente para resolver o seu problema, porque ela não vai funcionar. Porque as agulhas que eu uso na máquina doméstica, na minha máquina aqui, eu tenho a reta e a ultralock, a mesma agulha dessa máquina não é daquela. A mesma barra de agulha dessa, ambas têm barras de agulha, mas não é o mesmo ajuste. Então, o que o Senhor quer falar comigo e com você nessa manhã? Quer trazer, né, a nós como ensinamento, como eu disse, é a meditação, é um devocional nessa manhã. Eu não sou pregadora da palavra, eu sou ministrada pelo Senhor. Quando Ele fala comigo através de uma palavra ou de alguma situação para trazer essa reflexão para mim, e Ele me permite compartilhar essa reflexão com você. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Entenda. Hoje, nessa manhã, nós recebemos um áudio no nosso grupo, né, de apoio, falando sobre nós exigirmos demais, exigirmos a nossa... sermos perfeitas. Amadas, a cada dia o Senhor vem aperfeiçoando em nós, dependendo de como a gente permite que Ele faça, para que nós venhamos a cada dia ser mais parecidos com Ele. E Ele usa as coisas bem simples para falar conosco, para nos moldar, para fazer com que esses bens que Ele deixou conosco sejam desenvolvidos, sejam multiplicados, sejam usados para que quando Ele voltar, assim como fez esse Senhor, nós não venhamos estar com o nosso dom enterrado. Nós venhamos mostrar a Ele, aleluia, Senhor, Tu me deste o dom de amar. Eu não sei
falar áspero com as pessoas. Eu não sei agredir as pessoas com palavras. Eu não sei falar no mesmo tom. Eu não sei ferir. Senhor, o Senhor me deu o dom de abençoar. Então, eu, por medo de ser... com medo de ficar sem provisão, eu acabei não abençoando. E alguém acabou passando por mais dificuldade. Senhor, o Senhor me deu o dom de orar, de interceder, mas eu fiquei com medo da irmã não entender, ou da pessoa não... Entenda nessa manhã. Deus deu um dom específico para mim e para você. E Ele, assim como aquele Senhor, Ele quer que você desenvolva esse dom. Como? Através das ferramentas que Ele te deu. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor deu a cada um de nós um dom, um talento e uma ferramenta específica. E não adianta eu querer emprestar a minha ferramenta, como assim fez Saul, pegando a armadura dele e emprestando para Davi, para ele ir para a luta com aquele gigante. Não adianta, não ia servir, porque a ferramenta que Deus deu para mim é para servir para você como base de que se eu orar, se eu confiar, se eu meditar na palavra, se eu fizer tudo quanto o Senhor, me orienta a fazer, Ele vai dar a mim uma ferramenta específica para que eu haja naquela situação. Amadas, eu preciso dizer, no decorrer do que o Espírito Santo foi falando comigo através daquela situação de uma agulha, sobre uma ferramenta. Preste atenção, existem muitos casamentos e eu preciso trazer essa palavra porque foi como o Senhor falou comigo. Às vezes a gente quer ajudar alguém, que está passando por uma situação com um casamento. Vou falar especificamente porque foi assim que o Senhor falou comigo. Você quer ajudar alguém que está passando por uma situação num casamento e você tem experiência, você tem bagagem, você passou por uma situação, Deus lhe deu estratégia, Deus lhe deu ferramenta, você usou aquela ferramenta, você passou, você venceu com a ferramenta que Deus te deu e você fica tão maravilhado com aquilo que quando você vê alguém passando por uma situação parecida com a que você passou no seu relacionamento, no seu casamento, no seu namoro, no seu noivado, você pega e fala assim, essa é a ferramenta, usa. Meu Deus. Meu Deus. Amadas, a sua intenção é ótima. A sua intenção é maravilhosa. Mas entenda, a ferramenta que Deus deu para você é sua. É para você usar como exemplo de que Deus ouve a oração, de que Deus dá estratégia, de que Deus é com você, de que se você confiar nele, não há nada impossível para ele. Mas a ferramenta que ele te deu é sua. Sabe por quê? Porque você e seu marido são únicos. Únicos. Você e seu namorado, vocês são únicos. Você e seu irmão são únicos. Entenda, Deus se relaciona no particular com cada um de nós. A ferramenta que Ele te deu para você resolver essa situação no seu casamento foi para você. Você e seu marido tem especificações diferentes daquela situação, daquela irmã, que por mais que pareça que é parecido, não é igual, porque a mente daquele marido é diferente da mente do seu marido, a vivência daquele homem é diferente da vivência do seu marido, a situação, a vivência daquela mulher, daquela sua amiga que você chora com ela, é diferente da vivência que você teve, da experiência que você vê, da onde você veio, da casa que você foi criada, é tudo
tudo diferente. Então, Deus não é, sabe, aquela pessoa que usa as mesmas ferramentas. Não, Deus tem novidade de vida para aquela pessoa. Então, o que eu fiquei maravilhada, nós temos aqui no grupo de oração das guerreiras, o grupo de apoio às mulheres, aos casamentos. E eu fiquei maravilhada porque logo em seguida que Deus falou comigo nessa palavra a respeito disso, houve uma mudança em relação a isso no grupo de casais. Entenda, isso serve para você que é mãe, isso serve para todos nós, pastores, evangelistas, missionários, obreiro, você que é mulher, você que é homem, você que é jovem, você precisa colocar isso na sua mente. A ferramenta que Deus vai te dar para resolver essa situação, para você vencer esse obstáculo, Ele vai dar específico para você. Deus é um Deus pessoal. Não vai ser da mesma forma que Ele vai trabalhar. Não vai ser igual. Entenda, ajude quem está precisando, dê a mão, dê o braço, mas não queira pegar a ferramenta, assim como fez Saul, que deu a sua armadura, não queira pegar e dar para ela, usa isso aqui, que isso aqui vai dar certo, não. O que você tem que dizer é, conte comigo, porque eu sei que você vai vencer. Vamos orar para que Deus haja nessa situação e te dê a estratégia. E te dê a ferramenta, porque Ele dá a cada um, aqui como diz nessa parábola, a um Ele deu 10, a outro Ele deu 5, a outra Ele deu 1. Entenda, Ele deu especificamente a mim algo que Ele não deu a você, Ele deu a você algo específico que não deu a mim. E é nessa coinonia, é nessa união de nós estarmos aqui, que Deus vai trabalhar em nós. As suas experiências e estratégias de batalha vão servir como base de fé para que Deus vai me dar a estratégia. Eu preciso buscar a estratégia de Deus. Deus vai me dar a ferramenta e essa ferramenta ela vai ser, essa armadura vai ser aquela que vai caber em mim e ela vai se adaptar à minha casa. Amados, eu cometi isso. O Senhor falou, o Espírito Santo falou comigo assim. Você quer trazer para esse casal experiências e ferramentas que você quer que essa pessoa use, mas eles são diferentes de você e do seu marido. Entenda, amadas, em nome de Jesus, a minha oração nessa manhã é para que Deus e o Espírito Santo desperte em você o dom que Ele te deu. Desperte em você, que você não viva, que você veja as experiências dos outros, mas que você viva a sua experiência própria com Deus. Deus, Ele te dá, nessa manhã, um entendimento de que você não precisa se comparar, porque a irmã fez assim, 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 eu vou fazer assim, assim, não. A irmã orou ao Senhor, Deus deu a estratégia a ela. O irmão orou ao Senhor, Deus deu a estratégia a ele. O pastor da igreja tal fez esse tipo de trabalho, Deus deu essa estratégia. Senhor, a tua palavra diz que as tuas misericórdias se renovam. Tem misericórdia, Senhor. Não deixa o ministério que o Senhor confiou a mim e por água abaixo. Desperta o dom que o Senhor deu a mim para que eu possa, Senhor, usar as ferramentas. Dá-me, Senhor, novas ferramentas. Senhor, dá uma limpeza aqui nessa que o Senhor já me deu. Me ajuda aqui, como é que eu faço isso? Porque Deus, Ele quer trazer para nós, nessa manhã, Ele se relaciona conosco individualmente. Ele fala comigo de uma forma, Ele fala com você de outra forma. Ele tem uma forma de agir através da sua vida que é única, como também a minha. Então, o que você está fazendo com o dom, com o talento que Deus confiou a você?
Você está usando a ferramenta errada? Você está, por medo, enterrando ela? O que Deus separou para você fazer, é para você fazer. E não importa, se as outras pessoas não enxergarem isso em você, Deus enxerga. Eu quero voltar aqui, que o Senhor me trouxe isso à memória. No início do ano passado, na pandemia, eu comecei a fazer máscara, nunca tinha feito. Eu sempre costurei, fiz concertos, mas nunca tinha feito máscara. E eu comecei a fazer. Eu assisti a aula, eu me apliquei naquilo, eu assisti toda a aula, eu fui pesquisar, fiz o molde, refiz, fiz várias vezes os testes, os pilotos para ver como ficava melhor, o elástico e tudo, e cheguei num ponto. Mas até eu chegar naquela máscara que eu olhava assim, dizia assim, todo mundo dizia assim, ah, tá bom, mas aqui o ponto que eu olhava dizia assim, não. Agora tá bom, porque fecha aqui, agora o ajuste tá bom. Então, tem vários tipos de rosto. Então, a mesma máscara tinha que servir para todos. Deus não é assim. Deus, ele não faz com que você use a mesma coisa que todo mundo. Ele tem algo específico para você. Mesmo. E falando sobre a situação das máscaras, o que acontece? Com o passar do tempo, eu demorava um certo tempo para fazer aquela quantidade de máscara. Com o passar do tempo, quanto mais eu fazia, mais eu fazia melhor. Não, aqui pode fazer melhor. Quanto mais eu praticava, quanto mais eu fazia, mais eu achava que estava melhor. Então, o dom que Deus te deu também é assim. Quanto mais você busca, quanto mais você ora, quanto mais você jejuma, quanto mais você se entrega ao Senhor, quanto mais você pratica aquilo que Ele disse para você fazer, mais você vai vendo que você vai se aperfeiçoando. Quando você vê, você está ensinando o que foi o que aconteceu comigo. Quando eu vi, tinha gente perguntando para mim como era que eu fazia. E eu sabia ensinar algo que eu tinha aprendido em pouco tempo. Por quê? Porque aquilo eu fui colocando em prática. Então, nessa manhã, em nome de Jesus, pegue esse dom que Deus deu a você. E se você, antes de concluir, se você diz assim, mãe, eu não sei qual o dom que Deus me deu. Olha, peça ao Espírito Santo para desbloquear essa sua mente, para que ele traga clareza e te mostre qual é o dom que ele te deu. Ele vai falar. Ele vai falar. Ele não deixa, o Senhor não nos deixa sem resposta. Não nos deixa sem resposta. Então, quanto mais eu me aprofundo na palavra, quanto mais eu uso aquilo, a ferramenta que Deus me dá, mais ela fica afiada, mais eu fico... E daqui a pouco, é aquela ferramenta, por exemplo, eu comecei com a máscara anatômica. Daqui a pouco, os clientes queriam novidade. E na nossa vida com Deus também deve ser assim. A gente não pode ficar, sabe, só naquele, não, todo dia, como se fosse uma... Porque assim faziam os publicanos, né? Oh, Deus! Não. Deus tem novidade todos os dias. Quando Ele te aperfeiçoa em algo, Ele te dá uma nova ferramenta. Quando você tá perfeita, você tá perfeita naquela ferramenta, o Senhor te dá uma nova. E ali você começa novamente. E são esses são os bens que Deus dá a nós. Aleluia. Aleluia. Eu, quando comecei a fazer live, se você voltar, você vai ver. Eu tremia muito, eu ainda tremo, porque é uma responsabilidade muito grande. Mas a paz que o Senhor, Ele vai trabalhando cada dia que você está ali, cada vez que você medita e você vai lendo e você vai compreendendo que é só um canal, que quem está falando, que quem está fazendo é Deus, que você só precisa estar à disposição.
aquele medo, pavor que você sentia antes, que eu sentia antes, passa. Por quê? Porque eu estou numa constância de oração, de jejum. Você precisa estar constantemente. E Deus, Ele quer te dar cada dia mais ferramentas novas. E Ele quer fazer com que você use. Agora eu quero falar para você que Deus já te deu muitas ferramentas. Que Deus já te deu muitos bens. E você até multiplicou. E você já usou. Mas no meio do caminho, tem hora que a gente se cansa. Sabe? Ai, tô cansada. Tô cansado, Senhor. Tô cansada, Senhor. Tô cansada. Ah, Senhor, tô cansada. E já orei tanto. Já fiz tanto propósito. Já fiz tanta... Senhor... Ai, Senhor, já... Ai, não aguento. Ai, Senhor, eu vou parar. Eu quero dizer para você nessa manhã que Deus, Ele quer renovar você e passar hoje o esmeril nessas ferramentas que você já deixou de lado, que não quer mais usar. Ele disse... a caixa de ferramenta ficou cheia e você tá cansado, né? Amadas, Deus fala assim muito lindo comigo, no que eu vivo. Eu tenho como profissão costura, então eu tenho várias tesouras. Várias. Umas mais largas, outras menores, umas para parar as linhas, para fazer a limpeza, umas mais robustas, que é para fazer corte em tecido. Às vezes eu preciso de um desmanchador, porque eu fiz uma costura que não ficou totalmente certa. Mas eu preciso estar com todas essas ferramentas afiadas. Porque eu não uso elas todo o tempo. Mas quando eu for precisar usar, eu preciso que elas estejam funcionando. Então eu quero liberar para você nessa manhã esta palavra. Que o Senhor Jesus afie cada ferramenta que está aqui, ó, em desuso. Porque não está no momento de ser usada. Porque você está num momento de reforço, de renovo. Vamos dizer que você esteja passando por um momento onde, como assim, esteve, né? Elias na caverna. Alimentado para levantar e ir. Então, que o Senhor Jesus nessa manhã afie todas as ferramentas que Ele te deu, porque Ele te dará novas. E essas que Ele já te deu, você ainda vai precisar usar em momentos específicos. Mas Ele nessa manhã, Ele está te alimentando. Aleluia. Derramando sobre você uma nova unção. E te dando, receba. E te dando novas ferramentas. Novos bens. Para que você consiga ter êxito nessa nova empreitada da sua vida. Nós vivemos por fases. Passamos por ciclos. Existe o ciclo do sono, existe o ciclo da vida, existe vários ciclos. E nós passamos por ele. E em cada ciclo, Deus vai renovando em nós e vai nos dando ferramentas específicas, vai trabalhando em nós, vai nos dando os bens específicos para nós multiplicarmos. Então essa é a palavra do Senhor nessa manhã para nós. O Senhor quer despertar o dom que Ele deu a você nessa manhã. Mas Ele quer que você use a ferramenta certa, a que Ele deu a você, não a que Ele deu a outra irmã. Porque a que Ele deu a ela é para ela. Às vezes, eu falo coisas com a minha irmã, eu tenho 7 irmãos. E às vezes eu falo coisas com uma das minhas irmãs, que graças a Deus, né,
tem filhos também, tem um casal de filhos, e eu quero falar com ela para ela fazer conforme eu fiz com os meus. Mas entenda, ele e os meus sobrinhos, eles carregam uma carga genética dos pais, que é diferente de mim e do pai dos meus filhos. Então, só aí já há uma diferença. Então, eu jamais posso dizer, eu posso servir como exemplo para que ela veja que daquela forma foi. Então, Deus vai dar a estratégia e a ferramenta para ela educar os filhos dela. Eu não posso pegar a ferramenta que Deus usou para eu usar na criação dos meus filhos e levar para aquela, porque é uma realidade diferente. Entenda. A sua casa, a sua família. Deus vai tratar específico. Ele vai te dar estratégia para agir com o seu marido específico. Por mais que a situação da irmã tenha sido parecida com a sua, ele vai te dar a ferramenta específica, porque aí você vai ter êxito. Eu podia ter colocado na minha máquina uma agulha 14, que é relacionalmente a intermediária entre a fina e a grossa. Eu podia ter colocado, mas ela ia dar até mas ia quebrar. Porque tem que ser a ferramenta específica, tem que ser agulha grossa para tecido grosso. Da mesma forma, eu não posso pegar uma agulha grossa e colocar para costurar uma seda. Vai esgaçar, vai furar. Entenda. Entendeu? Nessa manhã, Deus quer dizer para você, a cada um de nós, ele deu um dom e um talento e uma ferramenta específica. Se você não sabe ainda qual é, estou aqui para te ajudar, para que o Senhor te direcione. Estamos aqui para te direcionar, para que o Senhor, para orar por você, para que Deus te direcione qual é a ferramenta que você vai usar. Porque é com você. A experiência é sua, não vai ser minha, vai ser sua. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele usa os talentos e os dons de experiências dos outros como exemplo de como a ferramenta certa faz diferença. Aleluia. Isso, as experiências que eu vivi, que a irmã viveu, que o irmão viveu, serve como base para você saber que a ferramenta certa faz a diferença. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Peça a Deus. Peça a Deus. Aleluia. Eu escrevi aqui, mas eu vou ler. Às vezes, perdemos a batalha. A guerra, não. Às vezes, perdemos a batalha por pegar a ferramenta emprestada do irmão e ir lá. A sua realidade, a sua luta é única. A sua ferramenta também é específica. Peça o dom que Deus te deu. Busque e Ele dará sabedoria para você identificar qual é o dom e quais são as ferramentas que você precisa usar. Não tenha medo. Mateus 21, 22 diz, pois tudo quanto pedirdes crendo, recebereis. Então peça, creia que Deus dará a você. Aleluia, 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 louvado seja o nome do Senhor. E eu quero, para finalizar, falar aqui para a nossa vida cristã, para a nossa vida como um todo, 5 ferramentas que nós precisamos ter. Isso o Senhor me deu hoje de manhã. Porque é tão bom quando a gente está à disposição do Senhor para ouvir e para falar aquilo que Ele quer que a gente fale. Porque a gente tem certeza de que não ficou devendo nada, porque se a gente está à disposição dele, se a gente medita na palavra, se a gente ora, se a gente lê, e se a gente está com a disponibilidade para que ele realmente faça aquilo que ele quer,
a gente fica, sabe, esperando. Deus vai dar, Deus vai falar, sabe? E Deus vai falando. E enquanto eu escrevi o rascunho, Deus me deu esse entendimento dessas 5 ferramentas que todos nós, filhos de Deus, precisamos ter. Precisamos ter afiados diariamente, para que Ele nos dê estratégia específica e para que quando Ele vier no tempo certo, a gente não seja aquele servo que, por medo ou por qualquer outro motivo, por insegurança, ou por timidez, ou por não se achar capaz, né? Enterrou aquele talento, enterrou aquele dom. Então, nessa manhã, eu antes de ler, que eu preciso ler sobre essas ferramentas, eu quero dizer para você que eu quero declarar que todo medo, que toda insegurança, que toda timidez que está fazendo com que o dom que Deus te deu não se desenvolva, que está fazendo com que as ferramentas que Deus já liberou para você não sejam usadas, seja agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, repreendidos, quebrados. Que agora chegue na sua mão essa ferramenta, que você olhe e consiga enxergar e entender, que Deus te dê sabedoria, que todo medo saia, que toda insegurança se aniquile. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Vamos lá. 5 ferramentas. Se você for uma pessoa que gosta de anotar, assim como eu gosto, porque às vezes a gente, depois o Espírito Santo de Deus vai falando conosco, a gente vai lembrar e Ele nos lembra de certas situações, talvez como essa. Então vamos lá. A primeira ferramenta todo cristão tem que ter é a fé. A fé. A fé, ela é uma exigência de Deus. Gente, isso é muito forte. A fé é uma exigência de Deus. Lá em Hebreus 11:6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus. A ferramenta da fé, ela nos habilita a crermos que Ele é o Deus Todo-Poderoso, está conosco e que não há impossível que Ele não faça. E que Ele vai estar nos dando aquilo que nós precisamos para chegarmos e alcançarmos o nosso alvo, o nosso objetivo. Aleluia! A segunda ferramenta é a palavra de Deus. Amadas, sem ela, a gente é como cegos. Cegos sem guia. Sem a palavra do Senhor. Essa verdadeiramente é lâmpada para os nossos pés. Lâmpada para os nossos pés. É a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, essa ferramenta, a palavra de Deus, ela nos habilita a fazermos a sua vontade. Nela nós encontramos os ensinamentos. Nela, ela verdadeiramente é lâmpada para os nossos pés, como está lá em Salmo 119, verso 105. E lá em Hebreus 4:12, diz que ela é viva, eficaz e afiada. Essa é viva, eficaz e afiada. E é ela que nos afia. Ela que faz com que as nossas ferramentas que o Senhor nos dá estejam prontas para uso. Aleluia.
A terceira ferramenta é a oração. Amados, sem oração, você não se relaciona com Deus. Aleluia. Você não tem como. Se você não ora, se você não fala com Deus, você não se relaciona com Deus. Porque oração é a ferramenta de relacionamento com Ele. É como nós nos entregamos por total e completo. É uma ferramenta que tem muito poder. Tem muito poder. Aleluia. Jesus nos orientou como orar. Como está lá em Mateus 6, versos 5 e 6. Essa ferramenta é tão poderosa que quando Pedro estava preso, enquanto ele estava preso, e outros irmãos se reuniram para orar, o anjo do Senhor foi lá na prisão, resgatou ele de lá, libertou ele de lá. Essa ferramenta você não pode, essa ferramenta da oração, você não pode deixar de tê-la, você precisa ter uma vida de oração. Entre para o seu quarto, ore em secreto. Não é pelo muito falar, diz a palavra do Senhor. Não é por ser eloquente, grandioso, porque assim faziam aqueles que queriam exaltação para si. É com simplicidade, é com amor, é da forma que você faz. É da forma que você faz que Deus ouve. Então use essa ferramenta de oração, essa não pode faltar no seu ateliê, no ateliê da sua vida. Aleluia. Aleluia. Em Mateus 26, 41, fala também que ela é uma ferramenta que nela, através da oração, você desperta a ferramenta de sentido, de vigilância. Aleluia. É através da oração que a vigilância, que você fica mais atenta, que você fica mais sensível. Porque se relacionar com Deus nos torna mais parecidos com Ele. O nosso Deus é sensível. Ele sabe o que você está passando, o que você está sentindo. Ele sabe exatamente como está o seu coração, como está o seu corpo. Aleluia. E a quarta ferramenta é o jejum. Sem essa ferramenta do jejum, como diz, né? Que para vencer as tentações e as castas de espíritos malignos, nós precisamos dessa ferramenta. O jejum. Aleluia. O jejum é uma ferramenta eficaz e muito importante para irmos ao combate. Em Mateus 4:2 diz que Jesus jejua antes de ser tentado. Ele nos dá como exemplo. Ele sabia, ele era filho de Deus, mas ele era 100% homem. Ele sabia do que precisava para que fosse afrontado quando ele saísse dali daquele jejum. Ele precisava estar consagrado ao Senhor através disso, negando o próprio corpo, a própria vontade, o desejo do seu corpo. Porque o jejum é isso. É você se negar a si. Então, às vezes, as pessoas têm um entendimento errado sobre o jejum. Acham que jejum é só ficar um tempo sem se alimentar. Mas jejum é muito mais que isso. Jejum é você sacrificar ao Senhor algo que é muito difícil para você. Só você se conhece. Só o Espírito Santo te conhece, só Deus te conhece, só você se conhece. Se você não se conhece, comece a se notar, a se conhecer, para entender o que como que você pode, que tipo de coisas você vai fazer através do jejum. Que jejum você precisa fazer para ser fortalecido, para chegar nessa batalha aí forte. Assim como Jesus
precisou enfrentar, né, as tentações do inimigo. Então, ele vai te dar. Agora, a principal, eu digo que é a principal. A quinta ferramenta é o amor. O amor. O amor fez com que Deus enviasse seu Filho Jesus para nos resgatar. O amor fez com que Jesus aceitasse vir. O amor fez com que Jesus lá naquela cruz, olhando e vendo, sabendo quem ele era, que era filho de Deus, sabendo que não tinha erro, que não tinha pecado, o amor fez com que Jesus olhasse para aquele homem ali do lado da sua cruz e perdoasse, e perdoou ele. O amor fez com que Jesus, ao olhar para o céu e dizer, Senhor, meu Deus, eles não sabem o que fazem. O amor, em exemplo de Cristo, que é essa ferramenta que nós precisamos ter em nós, através do amor, principalmente do amor de Jesus por nós, e desse que tem que transbordar em nós, é que nós, só através do amor, nós conseguimos crer. Então, através do amor, eu consigo usar a primeira ferramenta, que é a fé. E usando a fé, eu agrado a Deus. Só através do amor, eu consigo acreditar, só através do amor que Jesus tem por nós, eu consigo acreditar que essa Bíblia aqui foi inspirada e que tudo aqui é verdade. E eu consigo vivê-la. Só através do amor eu consigo crer que é possível eu vencer. Só através do amor eu consigo orar por aquela pessoa que fala mal de mim, que deseja o mal, que diz coisas que não são verdade. Só através do amor eu consigo suportar situações que não são fáceis, através da oração, porque através do amor eu tenho a certeza que Deus está comigo. Através do amor eu me relaciono com Deus, porque eu vejo esse amor de Cristo. Aleluia, aleluia. Em Colossenses 3,14 diz, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Aleluia, aleluia. Através do amor eu consigo jejuar, porque eu amo tanto o Senhor, que aquilo que parece que é precioso para mim para minha carne se torna sem valor. Então eu consigo negar a minha vontade somente através do amor. E eu quero nessa manhã pedir ao Senhor que abra os seus olhos e a sua mente para que você enxergue a partir de hoje e sinta tudo através do amor dele. Há um tempo atrás, e no decorrer da nossa vida e das coisas que vão acontecendo, a gente as feridas, as decepções vão fazendo com que a gente comece a ficar mais duro, sabe? Duro de coração, comece a olhar uma situação que antes nos tocava tanto, né? A gente sentia tanto, vai endurecendo mesmo o nosso coração. Isso, a maldade vai aumentando e parece que o amor em nós vai diminuindo. Aquilo que a gente antes falava, meu Deus, e doía tanto em nós, já não dói mais. E a gente vai perdendo essa sensibilidade do amor. Mas em nome de Jesus, eu quero profetizar que hoje essa dureza,
aquilo que aconteceu na sua vida que fez com que você ficasse um pouquinho menos, sabe, com o coração menos de amor, menos cheio de amor, que nessa manhã o Senhor, Ele faça o seu coração de novo transbordar, que os seus olhos enxerguem através do olhar de Jesus, que a sua mente vá, sabe, e comece a trazer a memória através de Jesus, do sacrifício de Jesus. Eu desejo que em nome de Jesus você volte ao primeiro amor. Que as situações que aconteceram na sua vida, que fizeram que você ficasse um pouco dura, que o Senhor coloque agora um bálsamo. Que Ele de novo toque no seu coração, na sua mente, e que você transborde desse amor. Porque aí Ele vai te dar todas as ferramentas que você precisa para vencer as novas etapas que vão chegar na sua vida, os novos ciclos. Nessa manhã, o Senhor quer te dar novas ferramentas, porque Ele vai voltar. Ele vai voltar assim como aquele Senhor voltou, e vai perguntar, Maria Ranieide, vai perguntar para mim e para você, falar comigo, Maria Ranieide, amados, isso é muito forte. A gente precisa acordar. Onde estão os dons que eu dei a você? Cadê? Traga-me os bens que eu dei a você, que eu confiei a você cuidar. Aí eu vou dizer assim, Senhor, eu até estava cuidando bem, mas de repente alguém falou isso ou fez isso. Eu até estava fazendo bem, Senhor, mas de repente, me cansei, me enchi. Só eu que faço. Senhor, eu estava até bem, até chegou, mas só deu para fazer até aqui porque, né? Enfim, não dá, não deu mais. Não. Eu espero em Deus que eu e você, quando o nosso Senhor voltar, a gente chegue diante dele e fale assim, Senhor, foi difícil, teve dias que eu até pensei que eu não ia aguentar, mas, eu investi aqui, Senhor. Teve um tempinho aí que deu uma paradinha, mas, logo o Senhor usou alguém para me despertar, como está fazendo nessa manhã, e novamente eu retomei a minha caminhada. Aqui está, Senhor, os bens que o Senhor deixou a mim, confiou a mim. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, esta é a palavra do Senhor para nós nessa manhã. Desperte o dom que Deus deu a você. Não permita que nada venha tirar você do foco e daquilo que Deus te deu. Lembre-se, existem várias ferramentas que Deus já te deu, mas que Ele quer te dar novas. Essas ali Ele está afiando para você usar em determinado tempo. Ele vai te dar novas ferramentas nessa manhã. Em nome de Jesus, creia, receba, esta é a palavra do Senhor. Eu agradeço muito a cada uma que esteve aqui nessa manhã. Muito obrigada, muito obrigada. É um devocional que a gente faz com Deus e compartilha, né? É dessa forma que eu enxergo. Então, que o Senhor Jesus assim faça na vida de cada uma, que cada ferramenta que você precisa para ter êxito nessa situação que você está vivendo, seja agora entregue nas suas mãos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Vamos orar.
Paizinho querido, eu quero te agradecer, Senhor, porque nessa manhã a tua palavra, Senhor, foi falada, foi explanada aqui, Senhor, através da minha vida e para mim e para cada um, Senhor, que aqui está. Deus, que nessa manhã a ferramenta certa chegue nas mãos das tuas servas, dos teus servos, Pai. Que em nome de Jesus haja novidade de vida em cada uma que está aqui, em cada um que está aqui. Senhor, se essa ferramenta estava, Senhor, em desuso, Senhor, limpa ela, esmerila ela, Senhor, dá um novo, dá um banho, Senhor, nessa ferramenta, para que ela, Senhor, seja novamente usada. Agora, se o Senhor quer dar uma nova ferramenta, Senhor, que nessa manhã seja concedido, e que os teus servos, Senhor, que aqui estão, tire todo o medo, toda a timidez, todo o embaraço, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu agradeço, minhas amadas, que o Senhor Jesus tenha feito aquilo que Ele queria nessa manhã, que eu creio que fez, assim na minha vida e na vida de cada um, tá bom? A paz do Senhor, muito, muito obrigada. Obrigada por estar aqui comigo nessa manhã, nesse sol maravilhoso. A paz, Neia. Glória a Deus. Obrigadas, minhas queridas. Fiquem com Deus.